Brenda desligou o motor do seu carro luxuoso, uma Mercedes-Benz prateada, e ajustou os óculos de sol no rosto antes de sair. O dia estava claro e movimentado. Como sempre, em frente à sua cafeteria, a Java Lush. O estabelecimento, que exibia orgulhosamente 2 andares de pura elegância, tinha se tornado uma espécie de marco na cidade, atraindo desde empresários em reuniões matinais até celebridades que buscavam um refúgio casual, mas sofisticado. Enquanto caminhava em direção à entrada principal, seus saltos altos ressoavam contra o piso de pedra da calçada. Observando seu reflexo nas grandes janelas de vidro que adornavam a fachada, Brenda sentiu um familiar sentimento de orgulho. Tinha construído aquele negócio do zero, transformando um sonho em uma realidade cintilante que agora era objeto de reportagens e elogios constantes. Foi então que uma voz hesitante a interrompeu de seus pensamentos. Brenda se virou e viu uma mulher jovem parada à sua frente. Os cabelos da mulher estavam um tanto desalinhados e suas roupas, embora limpas, pareciam desgastadas, denunciando dificuldades. Desculpe incomodar, meu nome é Fernanda. Eu estava me perguntando se há alguma vaga de emprego aqui na cafeteria. Estou realmente precisando de trabalho, disse Fernanda com uma voz que tentava esconder o desespero. Brenda analisou a mulher por um momento. Normalmente todas as contratações eram feitas através do gerente de RH e não diretamente com ela, mas algo na sinceridade de Fernanda a fez parar para escutar. Infelizmente não temos vagas no momento, respondeu Brenda, observando a mudança imediata na expressão de Fernanda, que escureceu visivelmente. Fernanda hesitou, depois perguntou: eu poderia deixar meu currículo com alguém aqui? Só para o caso de algo aparecer? Certo, pode entregar para mim. Vou garantir que ele chegue às mãos do nosso gerente. Brenda disse, aceitando os papéis que Fernanda estendeu. Você trabalha aqui? Fernanda perguntou, um leve embaraço tingindo suas palavras. Brenda sorriu, percebendo a confusão. Eu sou a proprietária, Brenda. Os olhos de Fernanda se arregalaram por um segundo, mas ela rapidamente se recompôs. Oh, desculpe, eu não fazia ideia. Muito obrigada, de verdade. De nada, Fernanda. Boa sorte, Brenda respondeu antes de se virar para entrar na cafeteria. Caminhando em direção ao balcão de mármore branco, Brenda passou pelos clientes habituais que a cumprimentavam com acenos e sorrisos. Ela retribuía, mas sua mente estava em outro lugar. Fernanda, com sua aparência simples e sua abordagem direta, havia deixado uma impressão. Brenda conhecia a dificuldade de começar de baixo, de lutar para ser vista e ouvida. Ao chegar ao seu escritório no 2º andar, ela sentou-se atrás de sua grande mesa de mogno e olhou para o currículo de Fernanda. Não era o mais impressionante que já vira, mas a iniciativa da jovem e o brilho de determinação em seus olhos eram qualidades que não apareciam em papel. Brenda pegou o telefone e discou o número de Clara, sua gerente geral. Clara, é Brenda. Estou enviando um currículo para você. É de uma jovem que esteve aqui hoje. Fernanda, não temos vagas agora, mas quero que você dê uma olhada nela. Talvez possamos pensar em algo para o futuro próximo. Iniciativa é algo que sempre valorizei, e ela parece ter de sobra. Desligando o telefone, Brenda se permitiu um momento de reflexão. Sabia que o mundo dos negócios era implacável, mas também acreditava firmemente na importância de dar oportunidades. Quem sabe? Talvez Fernanda pudesse ser uma dessas histórias de sucesso que começam com um simples ato de coragem e uma abordagem direta. Afinal, era assim que muitas grandes jornadas começavam. No andar superior da luxuosa cafeteria Java Lush, Brenda encontrou seu filho Samuel, que estava concentrado na organização de papéis e planilhas espalhadas pela grande mesa de conferência. Samuel, que co-administrava o estabelecimento, levantou os olhos rapidamente ao ouvir os passos de sua mãe. Mãe, algum problema? Perguntou Samuel, ajustando os óculos. Na verdade, algo interessante aconteceu agora lá embaixo. Começou Brenda, sentando-se numa das cadeiras ao redor da mesa.
Uma jovem chamada Fernanda me abordou pedindo emprego. Parece realmente precisar de uma oportunidade. Samuel franziu a testa, claramente preocupado com as implicações financeiras. Mãe, já falamos sobre isso. Estamos com o quadro completo. Contratar mais alguém agora. Simplesmente não temos como absorver outro salário. Brenda sabia que o estabelecimento estava operando na sua capacidade máxima em termos de pessoal, mas ela também sabia que o comentário de Samuel sobre a incapacidade de pagar outro salário era um exagero. Decidiu, no entanto, não prolongar a discussão com ele naquele momento. Optando por verificar pessoalmente a situação, Brenda desceu as escadas novamente e caminhou pelo estabelecimento, observando cada detalhe e cada funcionário em ação. A cafeteria, com seu constante burburinho e movimento, parecia funcionar como um relógio bem ajustado, mas ela sabia que sempre havia espaço para melhorias. Ao entrar na cozinha, o som da água corrente e o tilintar de pratos e talheres dominavam o ambiente. Um jovem funcionário que Brenda reconheceu como Lucas estava ao lado da pia, incansavelmente lutando contra uma montanha de louças sujas. Notando a presença dela, ele secou as mãos rapidamente e cumprimentou-a com respeito. Brenda, posso ajudar em algo? Perguntou Lucas, claramente exausto. Lucas, eu estava aqui pensando... Como você está se saindo com toda essa louça? Parece que o trabalho não acaba mais, comentou Brenda, olhando para a pilha que parecia nunca diminuir. Tem sido bem puxado. Raramente consigo uma pausa e os pratos não param de vir. Lucas respondeu com um sorriso cansado. Uma ajuda extra aqui seria uma bênção, sinceramente. O feedback foi tudo que Brenda precisava ouvir. Decidida, ela pegou seu celular e ligou para Clara, a gerente geral, que estava sempre bem informada sobre os detalhes operacionais da cafeteria. Clara, sou eu, Brenda. Encontrei uma função que precisamos preencher imediatamente. Precisamos de alguém para ajudar na cozinha, especialmente na lavagem de pratos. Lucas está sobrecarregado, explicou Brenda com clareza e autoridade. Entendi, Brenda. Tem alguém em mente? Perguntou Clara, sempre pronta para agir. Sim, uma jovem chamada Fernanda. Ela me procurou hoje buscando uma oportunidade. Pode preparar tudo para contratá-la. Eu acredito que ela será uma excelente adição ao nosso time, instruiu Brenda. Perfeito, vou cuidar disso agora mesmo, respondeu Clara. E Brenda pôde quase sentir o alívio na voz de sua gerente. Desligando o telefone, Brenda sentiu uma satisfação tranquila ao tomar a decisão. Ela sabia que, apesar das preocupações de Samuel, havia feito o que era certo para seu negócio e para uma jovem que precisava de uma chance. Enquanto saía da cozinha, Brenda passou novamente pela movimentada cafeteria. Observou o fluxo de clientes e funcionários, pensando em como cada pessoa ali tinha uma história e como pequenas ações podiam significar muito na vida de alguém. Era mais do que apenas negócios. Era sobre fazer a diferença. Brenda chegou bem cedo à cafeteria Java Lux, aproveitando a calma do amanhecer para preparar o dia. O estabelecimento ainda estava fechado ao público e a rua estava tranquila, com apenas o som suave dos carros distantes. No entanto, essa calma foi interrompida quando ela viu uma figura já esperando ansiosamente na porta da frente. Era Fernanda, a nova contratada. Fernanda, percebendo a chegada de Brenda, aproximou-se rapidamente com um sorriso tímido, mas genuíno. Bom dia, cheguei um pouco cedo. Não queria me atrasar no primeiro dia. Brenda, impressionada com a pontualidade e o entusiasmo da jovem, retribuiu o sorriso. Isso é ótimo, Fernanda. Vamos entrar. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. As duas entraram na cafeteria e Brenda levou Fernanda diretamente para a cozinha, onde uma pilha de pratos sujos já esperava. Sem hesitar, Fernanda colocou um avental e começou a lavar os pratos com uma eficiência surpreendente. Brenda observava, admirada com a proatividade e rapidez com que Fernanda lidava com a tarefa. Em apenas meia hora, Fernanda já tinha lidado com toda a pilha inicial de pratos.
Brenda, que havia se afastado para lidar com alguns preparativos para a abertura do dia, voltou e viu a pia já limpa e organizada. "Você já terminou tudo?" perguntou Brenda, claramente impressionada. "Sim, eu tentei ser o mais rápida possível", respondeu Fernanda, limpando as mãos no pano de prato. "Fernanda, você tomou o café da manhã? Chegou tão cedo?" Brenda perguntou preocupada. "Ah, não, eu não tive tempo", Fernanda admitiu, um pouco envergonhada. Brenda imediatamente se voltou para um dos funcionários que já estava na cozinha preparando ingredientes para o café da manhã. "Carlos, você pode preparar algo para Fernanda comer? Algo nutritivo para começar bem o dia." Carlos assentiu com um sorriso acolhedor e começou a preparar um prato. Fernanda observou, visivelmente tocada pela consideração de Brenda. "Obrigada, isso significa muito para mim", ela disse, sua voz baixa e sincera. "Não há de quê, Fernanda. Quero que todos aqui se sintam em casa e tenham energia para o dia", respondeu Brenda. E com isso, as duas mulheres compartilharam um momento de entendimento mútuo. Conforme as horas passavam, o local começava a se encher de clientes e o ritmo da cozinha se intensificava. Samuel chegou no meio da manhã e observou a nova funcionária trabalhando diligentemente. Apesar da eficiência de Fernanda, ele balançou a cabeça em negação, um gesto que não passou despercebido por Brenda. Samuel se aproximou de Brenda e sussurrou: "Mãe, você é muito bondosa, sabe? Às vezes, acho que isso pode ser um problema." Brenda olhou para seu filho, um sorriso leve brincando em seus lábios. "Talvez, Samuel. Mas é essa bondade que faz a Java Luxe mais do que apenas uma cafeteria. É o que nos torna uma comunidade." O dia continuou e, no final da tarde, Brenda pôde ver claramente os efeitos positivos de sua decisão. A cozinha estava mais organizada, os pratos estavam continuamente limpos e prontos para uso, e os funcionários, incluindo Lucas, pareciam menos sobrecarregados do que o usual. Observando tudo isso, Brenda sentiu-se confirmada em sua escolha. A integração de Fernanda não apenas aliviou a carga de trabalho da equipe, mas também trouxe um novo espírito de cooperação e eficiência. A Java Luxe era mais do que um local de trabalho. Era um lugar onde as pessoas se apoiavam e cresciam juntas. E ao final do dia, essa era a verdadeira medida do sucesso. Os meses na Java Luxe passaram rapidamente desde a contratação de Fernanda. Com cada dia que passava, Fernanda provava ser mais do que apenas uma funcionária dedicada. Ela era verdadeiramente exemplar. A transição de lavadora de pratos para garçonete havia sido feita com tanta suavidade que parecia quase natural. Sempre a primeira a chegar e uma das últimas a sair, seu comprometimento e a qualidade do seu trabalho não passavam despercebidos. Brenda, sempre atenta ao desenvolvimento de sua equipe, observava com orgulho o crescimento de Fernanda. Ela tinha uma habilidade especial para lidar com os clientes, trazendo uma energia positiva que parecia iluminar o ambiente. Não era de se admirar que ela rapidamente se tornasse uma peça fundamental na engrenagem do café. Em uma tarde tranquila, Samuel, que co-administrava o estabelecimento, aproximou-se de Brenda com uma preocupação expressa em seu rosto. "Mãe, precisamos conversar. Estamos com um problema no caixa. Um dos funcionários foi demitido por não cumprir corretamente suas funções. Precisamos de alguém para cobrir essa posição o quanto antes." Brenda assentiu, já pensando nas possíveis soluções. "Vou falar com a Clara agora mesmo", disse ela, referindo-se à gerente geral. Clara, sempre eficiente, informou que tinha acabado de contratar uma nova funcionária para a posição de garçonete naquele mesmo dia. No entanto, Brenda já tinha outra solução em mente, algo que poderia resolver dois problemas de uma só vez. Ela encontrou Fernanda organizando o balcão de sobremesas, seu avental impecavelmente limpo e seu sorriso sempre presente. "Fernanda, tenho uma nova oportunidade para você se estiver interessada", começou Brenda com um tom de voz sereno mas animado. "Como você se sentiria em assumir o caixa? Seu salário permaneceria o mesmo,
mas é uma posição que exige bastante responsabilidade. Fernanda olhou surpresa, mas a resposta foi rápida e confiante. Claro, Brenda, estou pronta para o desafio. A transição foi rápida. No dia seguinte, Fernanda já estava treinando para sua nova função no caixa, adaptando-se rapidamente às novas responsabilidades. Parecia ter uma habilidade natural para gerenciar as transações e interagir com os clientes nesta nova capacidade. Contudo, com o tempo, Brenda começou a notar sinais de cansaço em Fernanda, particularmente olheiras que se aprofundavam cada dia mais. Preocupada, Brenda a abordou durante um momento de calmaria. Fernanda, está tudo bem realmente? Você parece cansada. Fernanda hesitou por um breve momento antes de responder. Sim, está tudo bem. É só que eu comecei o primeiro semestre da faculdade de administração. Tem sido um pouco pesado conciliar os estudos com o trabalho, mas eu aguento. Brenda escutou atentamente, um misto de preocupação e admiração preenchendo seus pensamentos. Você é incrível, Fernanda. Se precisar de alguma coisa, ou mesmo ajustar seus horários, por favor, me avise. Queremos apoiá-la da melhor maneira possível. Fernanda agradeceu com um sorriso cansado, tocada pela preocupação genuína de Brenda. Brenda, por sua vez, sentia um orgulho imenso, quase maternal, da determinação de Fernanda. Ela tinha se tornado, sem dúvida, uma das funcionárias mais valiosas da Java Lush. Embora Brenda nunca revelasse seu favoritismo, era inegável que Fernanda ocupava um lugar especial em seu coração e na dinâmica da cafeteria. Em uma noite tranquila, enquanto Brenda estava relaxando em casa, seu telefone tocou abruptamente, quebrando o silêncio do ambiente. Era Clara, a gerente da Java Lux. Com um tom de urgência, ela falou: Brenda, eu enviei alguns relatórios para o seu e-mail. Por favor, dê uma olhada o quanto antes. Há algo muito errado com as contas da cafeteria. Preocupada, Brenda rapidamente abriu seu notebook e acessou seu e-mail. O coração dela batia um pouco mais rápido enquanto ela clicava nos anexos dos relatórios financeiros. Os números que surgiram na tela eram alarmantes. Havia um grande déficit que parecia inexplicável, especialmente considerando que o fluxo de clientes estava mais forte do que nunca. Voltando a ligar para Clara, Brenda questionou, tentando manter a calma. Clara, o que você acha que está acontecendo? Isso não faz sentido algum. Do jeito que vejo, Clara começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A única explicação lógica é que alguém esteja desviando dinheiro do caixa, talvez transferindo para uma conta que não seja da empresa. Brenda franziu a testa. Mas como? A maior parte das nossas transações é feita por cartão de crédito. Sim, mas mesmo assim algo está acontecendo. Talvez devêssemos monitorar mais de perto os funcionários que trabalham no caixa, Clara sugeriu antes de desligar. Desligando o telefone, Brenda ficou sentada, pensativa. Fernanda era a pessoa que mais frequentemente operava o caixa. Brenda conhecia sua história, seu caráter e confiava nela implicitamente. Será que estava errada? Talvez fosse um julgamento precipitado, mas a dúvida começou a corroer sua certeza. Nos dias que se seguiram, Brenda fez visitas mais frequentes à cafeteria, observando discretamente as atividades no caixa. Fernanda, por sua vez, continuava seu trabalho com a mesma eficiência e cordialidade de sempre. Nada em seu comportamento indicava algo suspeito. Ela manuseava as transações com a habilidade e honestidade que Brenda havia testemunhado desde o dia em que a contratara. Ainda assim, o problema dos relatórios persistia e alguém estava claramente cometendo um crime. Decidida a ir mais a fundo, Brenda instalou câmeras adicionais com foco no caixa e revisou os processos de fechamento e contabilidade. Em uma tarde, ela chamou Fernanda para uma conversa privada em seu escritório, não para acusá-la, mas para talvez entender melhor a situação. Fernanda, como você está se sentindo em relação ao trabalho aqui? Brenda começou, querendo medir o nível de satisfação de Fernanda. Estou muito feliz, Brenda.
Sinto que cada dia aprendo mais, respondeu Fernanda, claramente sem suspeitar do contexto mais amplo da pergunta. Alguma coisa no caixa parece diferente ou incomum para você? Alguma discrepância ou algo que não faça sentido? Brenda prosseguiu, tentando sondar delicadamente. Fernanda pensou por um momento antes de responder. Não que eu tenha notado. Tudo parece normal e sigo as diretrizes que me foram dadas desde o primeiro dia. Em uma madrugada inquieta, Brenda encontrava-se incapaz de dormir. A preocupação com as finanças da cafeteria rodava em sua mente e a necessidade de entender o que estava acontecendo a impeliu a agir. Decidida, ela se levantou, vestiu-se rapidamente e dirigiu até a Java Lush, sua cafeteria que enfrentava problemas financeiros inexplicáveis. Chegando ao local, o silêncio da noite apenas ampliava a gravidade da situação. Ela destravou a porta, entrou e foi direto para o escritório, onde acessou o sistema de segurança. Brenda se sentou diante das telas e começou a revisar meticulosamente as filmagens das câmeras de segurança. As horas avançavam enquanto ela buscava alguma pista que pudesse explicar o rombo nas contas. Após longas horas de observação, um detalhe chamou sua atenção. Fernanda, a funcionária que Brenda tanto estimava, tinha um comportamento peculiar. Em um horário específico, Fernanda consistentemente desaparecia do campo de visão das câmeras. Além disso, a mochila que ela usava para carregar seus materiais de faculdade chamou a atenção de Brenda. A mochila, que chegava quase vazia pela manhã, parecia sair visivelmente mais cheia ao final do dia. Esses detalhes acenderam uma suspeita desconfortável em Brenda sobre Fernanda. Passando a noite na cafeteria, Brenda estava lá quando o dia começou e viu Fernanda chegar para trabalhar, carregando a infame mochila. Ela cumprimentou Fernanda normalmente, disfarçando suas suspeitas e preocupações. Brenda sabia que precisava de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. O dia passou lentamente enquanto Brenda observava Fernanda, buscando discrepâncias ou comportamentos que confirmassem suas suspeitas. No entanto, nada de substancial veio à tona durante o horário de operação da cafeteria. Quase ao fim do dia, com a cafeteria prestes a fechar, Brenda recebeu uma ligação de Clara, a gerente. A voz de Clara estava carregada de tristeza quando ela revelou a fonte do problema. Brenda, descobrimos quem está desviando o dinheiro. Era Fernanda, disse Clara, claramente abalada. Ela explicou que havia provas irrefutáveis de que algumas máquinas de cartão de crédito estavam configuradas para transferir dinheiro diretamente para a conta de Fernanda Moreira. Brenda sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome de Fernanda associado à fraude. Ela agradeceu a Clara pela investigação e desligou, sua mente processando a traição. Observando Fernanda se preparando para sair com a mochila cheia, Brenda se sentiu profundamente traída. Ela havia acolhido Fernanda e dado a ela oportunidades para crescer dentro da empresa. E agora, essa mesma confiança tinha sido quebrada. Brenda se aproximou de Fernanda, ainda incerta sobre como confrontar a situação. Ela precisava resolver isso, mas cada passo parecia pesar toneladas, marcado pela decepção e tristeza que sentia por ter sido traída por alguém que ela tinha considerado não apenas uma funcionária exemplar, mas quase como uma parte da família. Fernanda, com o passo apressado, caminhava em direção à parada de ônibus. Distante dali, Brenda observava a cena através das grandes janelas de vidro da cafeteria. A suspeita que carregava em seu coração pesava mais do que as evidências que tinha, mas vendo Fernanda se afastar, Brenda viu uma oportunidade de confrontar a situação de uma vez por todas. Ela saiu apressadamente da cafeteria e chamou Fernanda antes que ela pudesse se distanciar muito. "Fernanda, posso te dar uma carona até a faculdade?" Brenda ofereceu, tentando manter a voz neutra. "Não precisa, Brenda. Eu posso ir de ônibus." Fernanda respondeu rapidamente, claramente desconfortável com a oferta. "No entanto, insisto." Brenda disse,
sua voz carregando um tom de autoridade misturado com um traço de irritação que não conseguiu esconder. Entre no carro. Fernanda hesitou, mas a firmeza na voz de Brenda não deixava espaço para recusa. Ela entrou no carro e as duas partiram em direção à faculdade, em um silêncio tenso. Durante o trajeto, Brenda notou que Fernanda estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente nas mãos e evitando contato visual. Ao chegarem à faculdade, encontraram os portões fechados. Eu não sabia que estaria fechada hoje, Fernanda disse rapidamente, uma sombra de pânico passando por seu rosto. Brenda arqueou uma sobrancelha, achando a situação cada vez mais suspeita. Não se preocupe, eu te levo para casa então, ela disse decidida, antes que Fernanda pudesse protestar. Mais uma vez, Fernanda tentou recusar a carona, mas Brenda não estava disposta a ceder. Com relutância, Fernanda deu seu endereço e elas seguiram viagem, envoltas em um silêncio ainda mais denso que antes. Ao chegarem à casa de Fernanda, Brenda ficou surpresa com a simplicidade e o estado um tanto deteriorado do pequeno imóvel. As duas saíram do carro e Brenda, agindo mais por impulso do que por cortesia, pegou a mochila de Fernanda. Deixe-me ajudar com isso, Brenda disse, mais como uma desculpa para investigar o conteúdo da mochila do que por genuína intenção de ajudar. Fernanda, notando a intenção por trás do gesto, ficou ainda mais nervosa e tentou recuperar sua mochila com delicadeza, mas Brenda resistiu. O que você tem a esconder, Fernanda? Brenda questionou, sua voz carregada de frustração e suspeita. Antes que Fernanda pudesse responder, Brenda abriu a mochila e olhou dentro. O que ela viu a deixou chocada, mas não pelos motivos que esperava. Não havia dinheiro, nem documentos comprometedores, mas sim comida, sobras da cafeteria que Fernanda tinha levado. Por um momento, Brenda ficou sem palavras, o peso de suas suspeitas injustas caindo sobre ela como uma onda fria. Fernanda, percebendo a surpresa de Brenda, falou com uma voz baixa e trêmula. Eu só estava levando algumas sobras para casa. Não pensei que fosse um problema. Sinto muito se isso não é permitido, mas... Brenda, ainda segurando a mochila aberta, sentiu um misto de alívio e culpa. Ela havia imaginado todo um cenário de traição, onde não existia nada além de necessidade e uma tentativa de Fernanda de fazer o melhor com o que tinha. O silêncio que se seguiu foi carregado, com Brenda processando a situação e Fernanda claramente envergonhada e ansiosa pela reação de sua chefe. Brenda fechou a mochila lentamente e a devolveu a Fernanda. Naquela tarde, Brenda e Fernanda estavam em frente à casa modesta e um pouco deteriorada de Fernanda. Tudo estava muito quieto, com apenas o som do vento sussurrando pelas folhas das árvores próximas. O carro de Brenda estava estacionado ao lado da calçada e as duas mulheres estavam paradas ao lado dele, uma atmosfera tensa entre elas. Brenda quebrou o silêncio, segurando a mochila de Fernanda em uma mão. Fernanda, eu preciso me desculpar com você. Fui grosseira e suspeitei de você sem ter todos os fatos. Sinto muito por isso, disse Brenda, seu tom carregado de sincero arrependimento. Fernanda, visivelmente aliviada pelo pedido de desculpas, respondeu com uma voz trêmula. Eu também sinto muito, Brenda. Eu estava pegando comida escondida da cafeteria. Estava com vergonha de pedir. Eu só pegava as sobras que os clientes não comiam. Sabia que pegar comida recém-preparada seria errado, como se estivesse roubando de você. Brenda ouvia atentamente, e a dor na voz de Fernanda apenas reforçava o quão mal ela se sentia pela situação toda. Eu entendo, Fernanda, e lamento que você tenha sentido que precisava fazer isso. Você não deveria ter que escolher entre pedir ajuda e passar necessidade. Fernanda olhou para o chão, envergonhada. Quanto à faculdade, eu tranquei há algum tempo porque não podia mais pagar. Eu queria te contar, mas... Não se preocupe com isso agora, interrompeu Brenda suavemente. O que importa é cuidarmos disso. Por favor, entre no carro. Eu tenho um plano que pode ajudar. Hesitante, Fernanda entrou no carro,
ainda incerta sobre as intenções de Brenda. Enquanto Brenda dirigia, Fernanda não pôde evitar perguntar: Brenda, você mudou de ideia sobre tudo? Estamos indo à delegacia? Brenda, percebendo o medo em sua voz, soltou uma pequena risada para aliviar o clima. Não, Fernanda, nada disso. Nós estamos indo ao supermercado. Vou garantir que você não precise se preocupar com comida por um bom tempo. Assim que chegaram ao supermercado, Brenda pegou 3 carrinhos de compras e os entregou a Fernanda. Encha esses carrinhos com tudo o que você precisar. Eu insisto que você não saia daqui sem ao menos 3 carrinhos cheios, Brenda disse com um sorriso encorajador. Fernanda, ainda envergonhada, mas tocada pela generosidade de Brenda, começou a encher os carrinhos. Juntas, elas escolheram uma variedade de alimentos saudáveis e outras necessidades. O tempo passou rapidamente enquanto conversavam sobre diferentes produtos e suas preferências. Depois de um longo período fazendo compras, elas finalmente carregaram os sacos repletos de alimentos de volta para o carro. Brenda então dirigiu Fernanda de volta para casa, ajudando-a a levar todas as compras para dentro. Fernanda, espero que isso ajude a aliviar algumas preocupações. Eu não sei como agradecer, Brenda. Isso significa muito para mim, Fernanda respondeu, claramente emocionada pela ajuda inesperada. Brenda deu um sorriso caloroso. Não precisa me agradecer. Só quero que você saiba que pode contar comigo. Vamos garantir que isso não aconteça novamente. Ao entrar na casa de Fernanda, Brenda ficou impressionada com a ordem e a simplicidade do ambiente. As paredes mostravam sinais de desgaste, mas tudo estava limpo e organizado, um reflexo do cuidado de Fernanda. As sacolas cheias de compras pendiam de seus braços, repletas de alimentos que prometiam nutrição e conforto para os próximos dias. No canto da sala, Brenda notou um casal de idosos sentados em cadeiras de rodas. Eles iluminaram-se com sorrisos quando viram Fernanda, e a jovem rapidamente se apressou em apresentá-los. Estes são meus avós, disse Fernanda com um tom de voz suave e amoroso. Eles dependem de mim para muitas coisas. Os avós de Fernanda acenaram para Brenda, seus olhos brilhando com gratidão e carinho. Brenda se aproximou, cumprimentando-os calorosamente, tocada pela cena familiar tão cheia de afeição e desafios. Nesse momento, uma mulher surgiu da cozinha, apoiando-se em uma muleta. Ela tinha cerca de 40 anos e faltava-lhe uma das pernas. Fernanda fez as apresentações. Esta é Lúcia, nossa vizinha. Ela cuida dos meus avós enquanto estou no trabalho. Lúcia, com um sorriso acolhedor, estendeu a mão para Brenda. É um prazer conhecê-la, disse, e Brenda apertou sua mão, sentindo uma onda de respeito pela mulher. Fernanda me conta que você tem sido de grande ajuda aqui, Brenda comentou, olhando para Lúcia com apreço. Eu faço o que posso, respondeu Lúcia modestamente. Fernanda tem sido um anjo para nós. As sobras que ela traz da cafeteria ajudam bastante, embora eu esteja feliz que hoje você trouxe algo ainda melhor. A conversa se desdobrou naturalmente, com todos expressando sua gratidão pelas compras que Brenda havia proporcionado. Os avós de Fernanda e Lúcia partilharam que as sobras de comida nem sempre eram ideais, mas que ajudavam nas circunstâncias difíceis. Enquanto conversavam, Lúcia desapareceu brevemente na cozinha e voltou com um prato de bolo. Espero que gostem, disse ela, oferecendo um pedaço a Brenda. Ao provar o bolo, Brenda fechou os olhos, deliciando-se com a textura e o sabor. Isto é divino, exclamou surpresa. Onde você comprou? Lúcia riu. Eu que fiz. Cozinhar sempre foi minha paixão. Fascinada, Brenda incentivou Lúcia a compartilhar mais sobre suas habilidades culinárias. Lúcia então começou a descrever a receita e o processo de fazer o bolo, sua paixão evidente em cada detalhe que compartilhava. Brenda, cada vez mais maravilhada, sugeriu: Você já pensou em vender seus bolos? Eles são realmente excepcionais.
Lúcia balançou a cabeça. Eu adoraria, mas não tenho os meios para começar algo assim sozinha. A conversa entre as duas mulheres floresceu, com Brenda percebendo o potencial não apenas no bolo de Lúcia, mas na própria Lúcia como uma empreendedora que apenas precisava de uma chance. As rodas em sua mente começaram a girar, pensando em maneiras de ajudar Lúcia a transformar sua paixão em uma possibilidade real. Naquela tarde serena, Brenda e Fernanda se encontravam do lado de fora da casa de Fernanda, onde haviam compartilhado momentos reveladores. Enquanto se preparavam para se despedir, Brenda tocou em um assunto que vinha preocupando sua mente: o desvio de fundos da cafeteria. Fernanda, antes de ir, preciso te contar algo sério. Descobrimos que dinheiro está sendo desviado da cafeteria, Brenda disse olhando diretamente nos olhos de Fernanda, procurando qualquer sinal de conhecimento prévio sobre o assunto. Fernanda expressou tristeza e preocupação. Isso é terrível, Brenda. Eu farei tudo o que puder para ajudar a descobrir quem está por trás disso. Ela respondeu com sinceridade. Brenda agradeceu e, após uma despedida amigável, entrou no carro. Poucos minutos depois de partir, seu telefone tocou. Era Clara, a gerente da cafeteria, com uma pergunta direta. Brenda, você já denunciou Fernanda? Clara perguntou ansiosamente. Brenda sentiu uma pontada de frustração. Não foi ela, Clara. Já te disse isso. Clara, no entanto, não parecia convencida. Mas, Brenda, o dinheiro estava indo para uma conta em nome dela. Como você explica isso? Eu não sei como isso está acontecendo, mas eu tenho certeza de que Fernanda é inocente. Brenda respondeu com firmeza, encerrando a conversa para que pudesse pensar mais claramente. Um mês se passou desde o incidente, e Brenda, embora continuasse sua rotina diária na cafeteria, trabalhava em segredo em um plano audacioso. Ela substituiu todas as máquinas de cartão de crédito do estabelecimento e redirecionou todo o dinheiro das transações para a conta de Fernanda. Era uma armadilha para pegar o verdadeiro culpado, um teste de sua própria criação para confirmar a inocência de Fernanda, a quem ela confiava inteiramente. Fernanda estava ciente do plano e concordou em devolver todo o dinheiro assim que o verdadeiro suspeito fosse revelado. Um dia, durante essa tensa espera, Samuel, o filho de Brenda e co-administrador da cafeteria, irrompeu em seu escritório, claramente agitado. Mãe, a Fernanda está roubando o dinheiro da cafeteria! Ele exclamou quase aos gritos, seu rosto pálido de angústia. Brenda, calma diante da acusação de seu filho, olhou para ele e perguntou: Como você sabe disso, Samuel? Samuel hesitou. Sua confusão é evidente. Ele não respondeu. Filho, apenas 3 pessoas sabiam do que eu fiz. Eu, a gerente e a própria Fernanda. Brenda continuou sua voz firme. Foi você, não foi, Samuel? Quando eu redirecionei todo o dinheiro para ela, você percebeu que não estava mais indo para a conta falsa que você criou em nome de Fernanda? E então você decidiu acusá-la para desviar a suspeita de você. Samuel permaneceu em silêncio, incapaz de se defender. A verdade do que Brenda dizia era inegável. Ele finalmente baixou o olhar, vencido pela culpa e pela realidade de suas ações. Brenda, apesar do choque e da tristeza ao descobrir que seu próprio filho estava por trás do esquema, manteve-se composta. Ela sabia que precisava lidar com a situação com justiça, apesar da dor que sentia ao ver seu filho envolvido em tal traição. O silêncio entre mãe e filho era pesado, carregado com o peso da verdade recém-revelada e das consequências que viriam. Brenda sabia que as próximas decisões seriam cruciais, não apenas para a integridade de seu negócio, mas também para a relação entre ela e Samuel. Naquela noite fria e sombria, a tensão crescente na família de Brenda finalmente chegou ao seu ponto crítico. Os últimos meses tinham sido difíceis para ela, lidando com problemas financeiros na cafeteria que não pareciam ter explicação. Brenda, entretanto, nunca poderia ter imaginado que seu próprio filho, Samuel, e um amigo dele estivessem por trás do esquema que drenava os recursos de seu estabelecimento.
Samuel e seu amigo, um habilidoso hacker, tinham começado a pegar pequenas quantias de dinheiro do caixa. No início, eram apenas cédulas, fáceis de esconder entre os gastos normais do restaurante. Mas conforme o uso de dinheiro em espécie diminuiu e as transações com cartão de crédito se tornaram mais frequentes, os dois se adaptaram. O amigo hacker de Samuel desenvolveu um método para desviar quantias de dinheiro das transações de cartão de crédito para uma conta falsa que eles criaram em nome de Fernanda, a dedicada funcionária da cafeteria. A situação agravou-se quando um funcionário, percebendo discrepâncias nas contas, ameaçou expor tudo. Samuel, desesperado para manter seu segredo a salvo, não viu outra saída a não ser demitir o funcionário, supostamente por incompetência, mas na verdade para abafar o caso. O plano de Samuel e seu amigo parecia à prova de falhas, pois se algum dia fossem pegos, poderiam simplesmente culpar Fernanda, que nada sabia sobre a conta em seu nome. No entanto, os gastos imprudentes de Samuel em festas e luxos começaram a aumentar, chegando ao ponto de causar um prejuízo significativo na cafeteria. Brenda, depois de descobrir a verdade, estava devastada. Ela não podia acreditar que seu próprio filho estava envolvido em algo tão desprezível. Em casa, sozinha, ela chorava enquanto ponderava sobre o que fazer. A decisão era difícil, mas ela sabia que não podia deixar a situação continuar. Com o coração pesado, Brenda ligou para Samuel. "Samuel, você precisa sair de casa. Estou bloqueando todos os seus cartões", disse ela com uma voz firme, mas que escondia uma profunda tristeza. Quando Samuel chegou em casa, encontrou suas coisas empacotadas numa mala do lado de fora. Ele tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Brenda havia trocado a fechadura. Samuel, desesperado, implorou para entrar, para explicar, para pedir perdão. "Mãe, por favor, eu posso explicar", ele gritava da porta. "Não há nada que você possa dizer que mude o que você fez, Samuel. Isso é tudo que eu posso fazer por você agora", respondeu Brenda, sua voz abafada através da porta fechada. Dentro da mala, Samuel encontrou apenas uma quantia simbólica de dinheiro, o suficiente para garantir que ele não passasse fome. Mas nada mais. Era a última ajuda que Brenda estava disposta a oferecer ao filho que havia traído sua confiança de maneira tão grave. Sem opções e sem mais lágrimas para chorar, Samuel pegou a mala e partiu. Vagou pelas ruas sem rumo, a realidade de suas ações finalmente o alcançando. O peso de seus erros, a perda da família e o futuro incerto eram agora as únicas companhias que tinha enquanto caminhava sob as luzes frias da cidade. Nos dias que se seguiram à decisão dolorosa de expulsar Samuel de casa, a vida de Brenda seguiu um rumo de renovação e esperança. Enquanto caminhava pelo salão da Java Luce, sua cafeteria que tinha sido palco de tantos dramas e agora de novos começos, ela foi abordada por um cliente que parecia particularmente encantado com uma parte do menu. "Seus bolos são incríveis. Como você consegue fazer eles tão especiais?", elogiou o cliente, seus olhos brilhando com um misto de curiosidade e deleite. Brenda sorriu, agradecida pelo reconhecimento. "Obrigada. Estou planejando abrir um estabelecimento dedicado apenas a bolos em breve", revelou ela, enquanto seus olhos procuravam por Lúcia, que conversava animadamente com alguns dos cozinheiros. "Qual é o segredo, então?", perguntou o cliente, seguindo o olhar de Brenda. "Ali está ela", disse Brenda, apontando para Lúcia. Agora sem a muleta, Lúcia se movia com mais facilidade graças à prótese que Brenda havia comprado para ela. "Lúcia não é apenas uma empregada, ela será minha sócia no novo empreendimento." O cliente expressou sua admiração e felicitações antes de se despedir, mencionando sua ansiedade para a inauguração da futura boleria. Subindo as escadas para o escritório, Brenda encontrou Fernanda e outro funcionário, contratado recentemente para substituir Samuel. Fernanda, agora em uma posição de aprendiz, estava se preparando para em breve co-administrar a cafeteria. Embora nervosa, sua expressão também mostrava entusiasmo e gratidão. Com um salário melhor, ela havia retornado à faculdade
e alugado uma casa mais confortável para viver com seus avós e um cuidador. Enquanto observava Fernanda crescer em sua nova função, Brenda não conseguia deixar de se preocupar com Samuel. Apesar de suas ações, ela ainda sentia a necessidade de proteger seu filho de alguma forma. Assim, contratou um detetive para manter-se informada sobre os passos dele. Samuel, por sua parte, enfrentava uma nova realidade. Ele havia encontrado um trabalho simples que pagava apenas o salário mínimo. Era pouco, mas suficiente para que ele compartilhasse uma pequena casa com outros 4 indivíduos. Brenda sabia no fundo que seu filho precisava passar por essas dificuldades para realmente aprender o valor das coisas que antes tomava como garantidas. Essa fase de transição para Brenda era marcada por uma mistura complexa de emoções. Enquanto ela via Fernanda florescer e Lúcia embarcar em uma nova jornada como empresária, a preocupação com Samuel ainda lançava uma sombra em seu coração. No entanto, ela reconhecia que essa era uma parte necessária do crescimento de Samuel, um caminho duro, mas essencial. Entre os documentos e os planos espalhados pelo escritório, Brenda sentia-se cada vez mais confiante de que estava construindo algo bom, não só para si, mas para as pessoas ao seu redor, que ela tinha aprendido a chamar de família. Enquanto preparava a transição de Fernanda para uma posição de liderança e trabalhava nos planos da nova boleria com Lúcia, Brenda percebeu que, apesar dos desafios e dores do passado, estava abrindo caminho para um futuro promissor.